Olá, 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 pessoas. Aqui é a professora Márcia de História. Vamos falar de História? O nosso tema de hoje vai destacar um dos principais acontecimentos no Segundo Reinado, que algumas pessoas consideram que esse acontecimento marca o início do fim do reinado de Dom Pedro I, que foi a Guerra da Cisplatina, que aconteceu entre 1825 até 1828, ok? Vamos conhecer algumas informações sobre esse acontecimento histórico. Primeiro vamos falar sobre a província de Cisplatina. O termo Cisplatina está indicando a localização geográfica do território da antiga província do Rio da Prata, ou Rio de la Plata. Aquela região era estratégica, pois quem controlasse aquela região teria o domínio sobre o tráfego fluvial daquela região, ou seja, aquela região possuía uma das maiores bacias hidrográficas e esses rios ligavam os principais portos daquela região, que, para quem não sabe, a região da província de Cisplatina hoje é o nosso vizinho Uruguai. E o Uruguai, ele pertenceu ao território brasileiro. Mas como foi que o Uruguai pertenceu ao nosso território? Bom, aquela região ela foi disputada pelas principais potências mundiais naquele período, que no caso era a Espanha e Portugal. Lembra o Tratado de Tordesilhas? Então, depois de muitas disputas, depois de muitos acordos, né, entre os dois, o então Império Português, desde 1680, controlou e anexou a seu território a província de Cisplatina, que naquele período era chamado Colônia de Sacramento. Bom, com a independência, é lógico, do território brasileiro, do Império Português, a região de Cisplatina ficou no domínio do novo país, no caso o Brasil, no caso o governo de Dom Pedro I. Porém, a região de Cisplatina, ela se questionava muito se pertencia ou não ao Brasil, principalmente pelas diferenças culturais, de idioma e, é lógico, também pouco investimento do Estado naquela região. Então, é lógico e é evidente que aquelas que queriam a independência do território brasileiro, tornando essa região um país independente, ou seja, livre comercialmente, começaram a incentivar a independência da região de Cisplatina. Bom, agora surge nessa disputa um personagem muito importante que é a Argentina. A princípio, os argentinos oferecem tanto força política como força militar, como suprimentos para os revoltosos, para que esses cidadãos da província de Cisplatina se tornassem independentes. Porém, esse não era o real motivo dos argentinos em apoiar a independência do futuro Uruguai. Eles pretendiam anexar o território da Cisplatina ao seu próprio território. Lembra que eu falei anteriormente? Essa região era estratégica. Ela possuía os maiores fluxos de rio, que possibilitava o comércio fluvial. Então, quem controlasse aquela região controlaria o comércio. Então, a Argentina começou a apoiar esse movimento de independência, não pela independência de Cisplatina, e sim que após a independência de Cisplatina do Brasil, esse território se tornaria propriedade dos argentinos. Mas aí o que acontece? É lógico e evidente, e aí você pode até lembrar que o governo de Dom Pedro I estava com problemas financeiros muito grandes, quando viu
que aquela região, que é uma das regiões mais ricas, né, vantajosas para o governo de Dom Pedro I, viu que eles queriam um processo de independência. É lógico, é evidente que Dom Pedro I organizou militares para irem à província de Cisplatina e acabar com esse processo de independência. Mas lembra que eu falei com vocês que o governo de Dom Pedro I estava com problemas financeiros? E aí Dom Pedro I teve uma ideia que aí você vai achar como é que pode ele ter inventado isso. Mas para uma atuação em guerra tem que ter investimento, tem que ter capital. E o único jeito de Dom Pedro I conseguir esse capital era aumentar os impostos, ou seja, os brasileiros que já estavam com problemas financeiros desde o período da independência, começaram a pagar altos impostos que eram utilizados para a compra de armamentos para serem usados na batalha ou na guerra de Cisplatina. Uma outra coisa que Dom Pedro I também fez foi novamente pedir empréstimos ao governo inglês e assim levar o Brasil à guerra contra os revoltosos da sua região, que era a região de Cisplatina. Bom, os ingleses, é lógico, viu naquela guerra uma possibilidade de aumentar os seus lucros. Ele novamente se coloca nessa guerra como, vamos dizer, apaziguador do movimento. Então, depois de muitos acordos, os ingleses conseguem propor uma nova situação para essa guerra. Propor uma independência do Uruguai e o Brasil perderia sua província e a Argentina não teria anexado a província de Cisplatina. E foi isso que aconteceu. Ou seja, nem os brasileiros ficaram com Cisplatina e nem os argentinos ficaram com Cisplatina, tendo assim a independência de Cisplatina, que hoje é o atual país vizinho Uruguai. Quais são as consequências diretas dessa guerra de Cisplatina, que alguns historiadores acreditam que essa foi o início do fim do governo de Dom Pedro I? Bom, primeiro grande prejuízo a Dom Pedro I é que, com o aumento dos impostos à população brasileira, e isso vai também os fazendeiros, os políticos começam a não apoiar o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I aumenta a dívida com os ingleses e a imposição dos ingleses no comércio brasileiro também aumenta. E principalmente a derrota, né, do Brasil, no caso a perca um dos maiores recursos que ele tinha, que era a região da Cisplatina. Dom Pedro I perde, ou seja, a crise que estava ruim para o governo de Dom Pedro I só aumenta com a derrota na Guerra de Cisplatina. Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. A primeira, dê uma leitura a mais no livro de vocês sobre esse movimento. Pesquisem outras fontes, tipo internet e outros livros. E se por acaso você não entendeu alguma colocação que eu fiz, ou que eu tenha tido algum tipo de engano nas minhas colocações sobre esse período, então entre em contato comigo através do WhatsApp, através da nossa aula presencial, semipresencial, né? Que eu estarei à disposição para fazer qualquer esclarecimento e me redimir sobre alguma coisa que eu falei errada, ok? No mais, até a próxima, fique em casa, povo, tchau!